Olá, caríssimo professor, tudo bem? Então, bora ver o que a gente tem hoje na nossa orientação em Educação Física? O que nós vamos trabalhar aí dentro da nossa temática? Então, dá uma olhadinha aí, prof. Olha só, estamos na aula de número 11, 11.3, certo? Então, vamos lá para a nossa orientação. Você já sabe que a nossa temática da aula 11, ela é a temática sobre... Opa, deixa eu voltar. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Muito bem. Então, nossa aula, ela fala sobre atividade física e os seus efeitos aí no músculo, certo? Então, essa foi a temática da aula de número 11. E aí, só para te lembrar, que a gente sempre faz esse lembrete, né? Que a nossa aula trabalha dentro de um bloco, e esse bloco tem 3 etapas distintas, que são muito boas aí no somatório da aprendizagem do nosso estudante. Então, nós temos no primeiro momento a aula 11.1, onde a gente trabalha aí a parte conceitual, né? A gente viu isso na aula passada, a aula inteira, a gente fez aí a gente abordou bastante aí sobre as ações, sobre as fibras, né, do músculo, tá? Então, essa é a parte conceitual. Depois nós temos aí a aula de número 11.2, onde a gente pôde fazer a revisão e a correção dos exercícios. E agora a gente tem esse momento aqui da 11.3 para a gente poder levar aí para a prática, né? Para a parte aí de aplicação. Prof, qual o tempo mesmo que nós temos? Nós temos um tempinho aí de 35 minutos para executar as atividades, ok? E qual será o nosso objetivo de hoje? O nosso objetivo de aprendizagem de hoje será aí analisar, né, fazer o nosso estudante analisar o comportamento do músculo no treinamento com exercícios aeróbios, anaeróbios, para o desenvolvimento da força e da resistência cardiorrespiratória. Então, é essa a proposta aí que a gente tem para essa aula, correto? Como é que acontece? Vai lá, me ajuda aí, prof. Nós vamos trabalhar dentro de 3 etapas também. No primeiro momento, nós temos aí a nossa roda inicial, onde a gente pode retomar o conteúdo, trazer algum questionamento, né? Alguma dúvida que possa ter surgido durante a aula, alguma associação aí com relação a essa parte teórica, né? Então, a gente vai poder contextualizar essa aula dentro de um tempo de 5 minutos. Depois desse momento aí, a gente vem trazendo aí, de fato, as práticas, onde você pode conduzir as atividades no tempo de 25 minutos e os nossos estudantes vão poder vivenciar, vão poder experimentar, vão poder aplicar aqueles conhecimentos aí na prática. Depois, nós temos a nossa roda final e nessa roda final, se ficou algum questionamento lá no início, se gerou alguma dúvida, é a hora da gente conseguir responder, né? A hora que o estudante consegue aí compreender e captar aí qual é o objetivo de fato dessa aula. Então, o nosso estudante ele vai poder refletir, ele vai poder questionar, tá? E o tempo que a gente destina será de 5 minutos, ok? Reforçando para ti que nós trabalhamos aí com as abordagens conceitual, procedimental e atitudinal, certo? Onde o nosso estudante, ele conhece, ele faz, ele convive e ele será. Ele será o quê, prof? Protagonista. Ele vai fazer as mudanças necessárias aí no entorno, né? Na família dele, no convívio dele, na condução das atividades da vida dele aí, através dos conhecimentos que ele vai adquirindo aí nas nossas aulas, certo? Tranquilo, prof? Maravilha! E aí, para a proposta dessa aula de hoje, eu trago alguns materiais aqui. Que materiais são esses, prof? Eu trago, então, a bola, a cadeira, um colchonete ou uma toalha grande, garrafas PETs com água, tá? E, claro, um espaço físico aí aberto, né, tranquilo, tá? Para que esse estudante possa executar a sua prática da melhor maneira possível. Tranquilo?
Para a gente poder conseguir realizar e organizar nossas atividades, preciso, prof, né, que seja orientada aí com relação a esses espaços, esses materiais, quais são as adequações que o estudante vai precisar realizar, vai precisar executar aí para ele ter êxito na sua atividade, né? O primeiro momento. Você, né, em conjunto com nossos estudantes, precisa ir assistir essas primeiras aulas, né, porque elas vão dar suporte nesse momento agora, né? É o que vai fazer sentido, né? Vai dar entendimento para o nosso estudante aí quanto à relação da teoria e da prática dos conteúdos abordados, das temáticas abordadas, certo? Essa parte estrutural já está bem reforçadinha para ti, não é mesmo? Que bom! E aí nós estamos agora no primeiro momento, que é o que, prof? A roda inicial. E nessa roda inicial, que a gente coloca aqui o tempo de 5 minutos, nós vamos trabalhar os conceitos, a abordagem conceitual. Então, o nosso estudante, ele vai aprender a conhecer essa temática. E como que vai acontecer isso, prof? Como que eu devo proceder? Então, tu vai apresentar essa relação entre a teoria e essa prática desse conteúdo, para que ele possa aplicar através de uma proposição de questões geradoras, tá? Sobre os tipos de fibras musculares, tá? Que ele observa. Vai poder trazer alguns questionamentos, como por exemplo, você sabe como são ativadas as fibras para o trabalho muscular no exercício físico e no esporte? Como que acontece esse processo? E aí ele vai explicar, ele vai tentar justificar o seu pensamento, né, através aí da fala. Também vai ser possível, né, que esse nosso estudante ele contextualize e ele traga exemplos de situações onde ele possa recrutar aí essas fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2. Ele também pode contextualizar e pode trazer exemplos de tipos de ação, tá? Então, ele tem aí as fibras, eles têm a ação durante aí o exercício físico, certo? O que mais, prof. Iris? Olha lá. Ainda dentro dessa correlação, desse conhecimento inicial, ele pode trazer aí exemplos, situações do cotidiano dele, onde ele observa aí a utilização dessa força. Que tipos de força? A força isométrica, a força concêntrica e a força excêntrica também, tá? E aí ele pode relembrar, ele pode demonstrar quais são esses tipos aí de ação muscular, de comportamento muscular aí durante a execução de um exercício, tá? E aí, agora, a gente chega no momento da prática. E aí, a gente volta para os pilares da educação, né? Que dão sustentação para essa educação. Então, o nosso estudante já passou pela primeira etapa e agora ele está aqui, ó, no centro. Ele está agora convivendo e está fazendo. Ele está participando, ele está interagindo, né? Ele está contribuindo aí. E, nesse momento dessa abordagem, o tempo que se tem será de 25 minutos. O que você trouxe aí, prof? Trouxe apenas uma atividade, tá? Mas como que vai acontecer essa atividade, prof. Iris? Então, aqui eu tenho uma atividade número 1 e única atividade, que é da simulação dos tipos de ação muscular. Tá, beleza, prof. Simulação dos tipos de ação muscular. Como que vai acontecer? Olha só. Então, a ideia aqui é que ele simule os tipos de ação, tá? O que ele vai fazer? Ele vai primeiro reservar um espaço tranquilo para que ele possa realizar essa atividade, tá? Ele pode buscar aí calçado adequado, roupa mais leve, uma garrafinha com água para hidratar. A gente sempre tem que reforçar isso, né? Ele pode se alongar no início, né? Preparar esse corpo. Pode dar uma aquecida também, manter a postura, é sempre bom também ressaltar isso, né? Então, ele vai poder realizar aí a sequência de atividades que são propostas logo mais na frente, tá? Ele vai separar os materiais para a realização dessas práticas e a gente precisa, né, prof, incentivar para que ele seja protagonista, para que ele de fato realize, para que ele sinta, para que ele perceba, e também que ele envolva aí os seus familiares, os seus amigos nessas ações, né? Se torna mais prazeroso, se torna mais divertido, né? E aí, com o mínimo possível de material.
E eu já te adianto que esse material pode ser substituído sem problema algum, certo? Tranquilo? Beleza, então. E aí, como que vai ser isso? Então, aqui eu tenho alguns exercícios, tá? Eu tenho aqui esse primeiro exercício, né, relacionado aí ao encurtamento e o relaxamento muscular. Então, eu vou fazer esse bíceps, né, esse trabalho de bíceps com alguns alimentos, né, com alguns itens, com alguns produtos dentro de casa. Aqui, no caso, a moça está utilizando, por exemplo, pode usar alguns produtos para servir como base para o peso, né? Pode ser algumas garrafas com líquido dentro, algumas garrafinhas PETs, podem ser pezinhos de arroz, de feijão, ou alguma outra coisa que seja mais concentrada, mas que tenha o mesmo valor para ser utilizado pelas duas mãos, ok? Então, vai executar esse movimento. Vai realizar esse outro exercício aqui também deitado, né? Vai trazer o cotovelo até o solo e vai retornar estendendo. Com as pernas flexionadas, a coluna muito bem apoiada no solo. E aí o estudante pode utilizar um colchonete, uma toalha, tá? Ele pode realizar a atividade aí na cadeira também, fazendo essa extensão, né? E essa flexão desses braços, sempre com a postura aí alinhada, ok? Os pés apoiando no solo, ou os joelhos aí ao nível de 90 graus, tá? Então, ele vai realizar esses exercícios de força. Esses exercícios de forma são de forma excêntrica e concêntrica. Quantas vezes que ele vai fazer, né? Como que ele vai fazer? Então, ele vai fazer 3 de 10 ou 3 de 15, né? 3 vezes a sequência de repetições. Então, ele faz 10, descansa, depois ele faz mais 10, descansa, depois ele faz mais 10 e descansa. Ah, prof, 10 ficou muito fácil, então ele pode fazer com 12, né? Essas 3 séries de 12. Ou ainda ele pode fazer as 3 séries de 15, certo? Quanto tempo de recuperação? Quanto tempo de descanso entre uma série e outra? Pode ser 1 minutinho, né? 2 minutos eu coloquei aqui, mas não vai nem chegar a 2 minutos, tá? Então, relaxa ali, executou essa sequência de movimentos, né? Aqui eu estou utilizando sempre em paralelo, né? Esses movimentos, e aí eu vou fazer braço esquerdo e braço direito ao mesmo tempo e observando sempre a questão da postura, da respiração, do alinhamento dessa coluna na execução desses movimentos, certo? Tem uma outra sequência de exercícios que pode ser executado também, fazendo aqui, por exemplo, a prancha, né, trabalhando a flexão desses braços, tá? Então, ele pode descer até o solo e voltar, tá? Pede para que mantenha a coluna ereta ao descer e a coluna ereta ao retornar, tá? A ponta do pé vai estar tocando aqui, ó, no solo e os braços vão estar totalmente estendidos aqui, tá? Nessa parte mais alta. Ele agora vai realizar a ação concêntrica e isométrica aqui através dessas atividades. Então, eu posso também ter a utilização da bola, né? Fazer aqui um agachamento, na sequência um salto. Perceba que a coluna se mantém ereta, tanto no salto quanto no agachamento. Relembra o nosso estudante que a ponta do seu joelho não passa a ponta do seu pé. O que vai ser projetado é o glúteo para trás, ok? Como se estivesse sentando na beirada de uma cadeira, tá? Nós temos ainda dentro dessa questão de exercício de força e isometria, alguns exercícios de fortalecimento, onde aqui ele vai fazer ali, no início ele fez a prancha com o braço totalmente estendido. Aqui, agora, ele tem aí uma sequência de movimentos, a primeira na prancha, com os cotovelos apoiados no solo e a mão de punho cerrado à frente. Postura ereta, mantenha aí a isometria, mantenha o movimento. Não há execução de nem para baixo nem para cima, é simplesmente sustentar o movimento, tá? E aqui, no primeiro grupo aqui de exercícios, aqui do meu lado esquerdo, ele vai realizar aí dentro de 1 minuto, ele ou ela, tá? E vai descansar de 30 até 90 segundos, ou seja, de 30 até 1 minuto e meio aí, para dar uma descansada na execução desses movimentos. No segundo grupo, que é esse daqui, essa tabelinha aqui,
esse estudante, essa estudante vai utilizar entre 20 e 40 segundos para cada exercício, tá? A gente está em isometria, então eu só vou segurar o movimento e vai ter também um tempo de 30 a 90 segundos. Como segundo exercício, a estudante vai elevar o seu quadril, perceba que a coluna está reta, elevar o quadril e vai sustentar alguma coisa na ponta dos joelhos. O ângulo das pernas também é 90 graus, não é os pés projetados lá para frente, tá? E vai sustentar esse movimento aí entre 20 e 40. O número mágico seria 30 segundos, tá? Para cada um desses exercícios. No segundo aqui ele tem um estilo dessa prancha aqui, onde o joelho está no solo, né? E o braço está estendido. Então, eu tenho um braço estendido e a perna que está estendida está ao contrário desse braço. Tá? Então, os meus apoios são alternados. Eu tenho uma mão direita no solo e eu tenho eu tenho a mão esquerda no solo e tenho o joelho direito no solo. Então, tá alternado, tá? Para dar esse desequilíbrio, esse desconforto, mas manter a postura. Perceba que a coluna, ó, sempre alinhada, sempre bonito, sempre elegante. E eu tenho essa outra prancha mais alongada ainda, né, em relação ali à primeira, no primeiro grupo. E eu tenho também apoio do cotovelo no solo, coluna ereta e braço estendido. Agora eu só elevo o braço. As pernas permanecem as duas tocando no solo. As pernas não, as pontas dos pés e as pernas vão estar estendidas, certo? Então, essa aqui seria a simulação para exercícios de isometria, seriam mais concêntricos, tá? Então, ele vai sustentar o movimento. Tenho também essa outra aqui, ó, com o braço flexionado, que eu esqueci de mencionar aqui, e vai sustentar embaixo. Essa é um pouquinho mais difícil também, mas dá para realizar se tiver um nível de treinamento, né? Aí dá para sustentar, se não faz anterior. Tem também outra sugestão aí de exercícios de core, né? Para trabalhar aí a lombar, os membros inferiores. Então, eu tenho aqui a execução desse movimento. Olha, perceba que dá para passar uma régua aqui, né? Que a pessoa está ereta, sustentando a sua postura. Se não consegue sustentar, faz outro exercício, tá? Braços estendidos ao longo do corpo, joelho também está estendido, né? O cotovelo tá aqui, o braço, a mão tá projetada aí para formar junto com esse cotovelo um ângulo de 90 graus e vou sustentar aí esses exercícios, tá? Tem esse outro aqui que é tipo barquinho, né? Observar para não ficar curvado, tentar manter a coluna mais aberta possível e sustentar o braço estendido. Confesso que esse exercício de número 2 aqui ele é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Tenho aqui também esse outro aqui no solo, tá? Onde eu vou manter apenas o meu abdômen no solo. Ah, prof, mas os alunos não estão nesse nível ainda de quase voarem, né? Eles só conseguem levantar um pouquinho, mas esse pouquinho dá para sustentar do solo também. E aí eu tenho um outro, né? Aqui o de número 5 aqui, que é com as costas totalmente no solo, o joelho flexionado, e eu vou fazer uma força aqui sobre uma bola entre os joelhos, tá? E aí eu esqueci de mencionar aqui para vocês o número 3, onde eu tenho as minhas costas encostadas na parede, estou fazendo um ângulo de 90 graus aqui da minha perna, né, em relação aqui ao meu joelho, meu pé, e vou sustentar aí. Esses exercícios também dá para fazer, certo? Dentro daquele tempo, daquela duração que eu mencionei anteriormente. Tranquilo? Então tem várias sugestões aí para trabalhar os tipos de ação muscular. Em especial esses últimos, a questão da isometria, né? Não é porque você não está vendo o movimento que o movimento não está acontecendo. Não é porque você não está vendo ali o movimento que não está trabalhando o músculo. Está trabalhando o músculo, só que de uma outra forma. E aí, vamos pegar nosso aviãozinho, vamos pegar voo, né? Porque nós já fizemos com que nosso estudante conhecesse, que ele convivesse, que ele fizesse. Agora é hora dele ser o protagonista, registrar tudo, né? Realizar as atividades, promover esse momento de interação, incentivar os colegas, os familiares para fazer junto, né? É o momento em que nós temos essa abordagem atitudinal.
é o momento aí dos 5, né? Então, ele já fez, então a hora do C, né? Ele vai trazer propostas interessantes aí. Então, o que a gente pode trazer? Diálogo, reflexão e interação nesse momento. O nosso estudante pode relacionar e discutir, tá, os tipos de fibras musculares que foram ativados durante o exercício. Ele pode também trazer algumas perguntas. Como foi o comportamento desse músculo? Eu percebi que meu músculo ficou um pouco mais dolorido, eu percebi que ele estava mais tensionado, eu senti que ele estava trabalhando, prof, né? Eu percebi que teve uma definição muscular. Então, tudo isso esse nosso estudante vai poder perceber e vai poder relatar, perguntar, questionar aqui, ok? Também é preciso que haja um estímulo, né, prof? Para que ele participe, para que ele comente, para que ele fale aí sobre as suas sensações aí de dor, de cansaço, de fadiga, durante a execução aí dessas práticas corporais sugeridas, tá bom? E claro, é um momento em que ele pode refletir sobre alguns questionamentos que ele lançou lá no início, com proposições, com soluções criativas de como aplicar, como observar essas fibras, como observar essa força no seu cotidiano. Tá bom, prof? E aí, para a gente finalizar mais um pouquinho, prof, eu sempre peço para ti essa parte, né? Que é a parte legal da história, porque a gente tem um registro, a gente tem como provar que o nosso estudante ele realmente fez a atividade, que ele está sendo avaliado, que ele se esforçou, que ele se dedicou. Então, é preciso estimulá-lo a registrar, a fotografar, a descrever, a fazer mapas mentais, a produzir um vídeo, né? Por que não? Venha aqui comigo aqui, olha só. Nesse momento aqui, a gente pode incentivar o nosso estudante para que ele faça aí, por exemplo, uma matéria jornalística, né? Então, estamos aqui entrevistando fulano de tal, e aí, como é que foi o exercício físico? Então, dá essa injeção de ânimo aí do nosso estudante, prof, que vai super funcionar. Então, assim, tem diversas propostas, tem diversas atividades aí que vão funcionar muito bem, ok? Então, pede para ele registrar com foto, com escrita, com podcast, por que não? Uma paródia. Então, assim, já prepara ele, já desde lá do início, né? Por isso que eu venho falando contigo, porque vai ter o momento desta classe. Logo, logo eu vou estar explicando para ti como que a gente vai fazer, vai poder juntar aí esses registros no extra classe para avaliar o nosso estudante, tá? Mas é preciso sempre estar incentivando para que ele faça e para que ele registre, tá? Eu fico encantada, muito feliz aqui com os registros que vocês têm mandado, né? Agradeço todos os dias por isso, fico muito feliz, né? Trabalho aqui a minha musculatura ali ao redor da boca, né? Os 14 músculos aí de uma forma muito contente, né? Com muita gratidão, com muito entusiasmo. E justamente porque eu tenho essa parceria aí contigo, viu, prof? Muito obrigada mesmo. E aí, só para finalizar, tu pode aí, tá, adaptar os materiais, os espaços, sem problema nenhum, tá? Que tu já sabe, essa parte tu já compreendeu, tu já entendeu super bem, né? E eu vou pedir pro meu diretor me colocar naquele cenário lindo que foi preparado especialmente para você e para os nossos estudantes, para eu poder me despedir aí de ti, ok? Muito obrigada e tchau, tchau!